Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula e nesta aula nós vamos conversar sobre a construção gráfica aí de algumas relações que vão envolver aí duas variáveis, ok? Vem aqui comigo então. Bom, então quando a gente fala sobre relações, né, ou a gente vai estar trabalhando, claro, algumas equações, onde vai relacionar duas variáveis, mais tradicionalmente nós utilizamos x, y, porque nós vamos transferir esses valores para o nosso plano cartesiano, que tem as coordenadas x, y, ok? Então nada mais é do que um conceito que você vai precisar encontrar, são os pares ordenados. Ok? Então é importante que nós tenhamos esse conhecimento acerca dos pares ordenados. Tá? Então nós temos aqui uma relação, ó, y igual a 2x mais 1. Tá? Então essa é uma relação que está tendo entre o x e o y, ou seja, o valor do y será influenciado em relação ao valor do x. Então se eu colocar aqui, ó, o zero para o x, substituindo na nossa relação, nós teremos um y igual a 1. E assim por diante. Ó. Se eu colocar o 1 no lugar do x, nós temos o 3 sendo o valor do y. Se for igual a 2, o y vai ser o 5. Se for igual a 3, vai ser o 7. E se igual a 4, nós temos que o y vai ser igual a 9. A partir daqui dessa tabelinha, nós tiramos os nossos pares ordenados. Os pares ordenados que nós temos aqui, ó, 0 e 1, temos o 1 e 3, temos o 2 e o 5, o 3 e o 7, e temos ainda o 4 e o 9. Lembrando, né, pessoal, que sempre o par ordenado vai ter aqui, ó, a ordem x, y, sempre na ordem alfabética, ok? E aí, o passo que você vai tomar agora é você encontrar os pontos dentro do plano cartesiano referente aos pares ordenados que nós encontramos, ok? Então, nós temos aqui o ponto em cima do eixo y. Lembra que essa característica no par ordenado tem o valor 0 para o x e o valor y, ok? Neste caso aqui para nós, ó, é o 0 para o x e 1 para o y. Então, qualquer ponto que vai estar sob a reta y vai ter a coordenada 0 para o x e um valor qualquer para o y. Tá? Isso, é claro, se estende também para um ponto pertencente aí à reta x, no caso a coordenada do x. Então, por exemplo, se eu tivesse um pontinho aqui, tá? Não tem nada a ver com essa relação, mas eu quero só exemplificar aqui para vocês. Esse ponto aqui, a característica dele é 5 para o x, ok? E 0 para o y, ou seja, este ponto em cima do eixo x, ele vai ter uma característica x, um valor qualquer para o x, e sempre o 0 para o valor do y. Perfeito? Bom, voltando à nossa relação, nós encontramos aqui, ó, todos os pontinhos relacionados aí aos pares ordenados. Beleza? Depois de você encontrar todos esses pontos, nós vamos construir o nosso gráfico, que neste caso aqui é uma reta, ok? Lembrando que essa relação nada mais é do que uma equação reduzida da reta, que nós vamos comentar logo na frente, tá? Então, esse formato é o formato da equação reduzida da reta, ok? Então, a gente vai comentando algumas equações aqui, justamente para você ter esse artifício de você perceber qual é a equação e qual é o gráfico que ela representa, tá? Então, nós temos aqui, ó, o exercício 1, nós vamos esboçar o gráfico da seguinte relação, que é y igual a raiz quadrada do x. Então, nós vamos atribuir valores para o x, mas é claro, né, pessoal, é importante que você coloque aqui, como é uma raiz quadrada, utilize quadrados perfeitos. E negativo a gente não vai poder usar, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então, nós vamos colocar aqui, ó, o 0, vamos colocar o 1, vamos colocar o 4, porque é um quadrado perfeito, e vamos colocar aqui também o 9, que é um quadrado perfeito, ok? Então, a raiz quadrada de 0 é 0, a raiz quadrada do 1 é 1,
a raiz quadrada do 4 é 2 e a raiz quadrada do 9 é 3. Então, esses valores aqui que nós encontramos é o valor do y, né? São os valores do y, ok? Então, nós temos aqui a coordenada 0, 0, temos a coordenada 1, 1, temos a outra coordenada que é 4 e 2 e a coordenada 9 e 3, beleza? Então, o próximo passo é encontrar esses pontos, né, no nosso plano cartesiano. Então, encontramos aqui os pontinhos no nosso plano cartesiano. Então, nós temos aqui, ó, o ponto 0, 0, que é sempre na origem, né? O ponto 1 e 1, o ponto 4 e 2 e o ponto 9 e 3, tá? Então, esses são os pontinhos que nós encontramos. Vale ressaltar que esses pontos eles não estão alinhados. Se eles não estão alinhados, eles não representam uma reta, tá? Então, como a gente pode perceber aqui, ó, ao ligarmos os pontos, nós temos que o gráfico desta relação y igual a raiz quadrada do x refere-se a uma curva, tá ok? Então, nós temos aqui uma curva aqui, né, em relação aos eixos x e y. Beleza? Então, nós vamos continuar fazendo um outro exemplo aqui, um outro exercício. Faça o gráfico da relação x menos 1 vezes y mais 4 igual a 0. Pessoal, isso aqui é uma equação produto, tá? Como é que a gente resolve uma equação produto? Basta a gente pegar cada fator desse, eu posso chamar aqui de fator 1 e fator 2 e igualar cada um deles a 0. Então, pegando o fator 1 igual a 0, nós temos x menos 1 igual a 0. Então, x é igual a 1. Pessoal, a equação que representa x igual a 1, se você pensar no gráfico, você vai ter um gráfico, o eixo aqui, nós temos o eixo y, eixo x. Bom, se ele está dizendo que é x igual a 1, então esse é um gráfico que vai ser uma reta passando no eixo x igual a 1. Beleza? Então essa seria a representação gráfica dessa equaçãozinha, dessa relação. Beleza? Agora nós vamos fazer ali, ó, o F2, que é o fator 2, igual a 0. Então nós temos y mais 4 igual a 0. Então y é igual a menos 4. Então a ideia aqui é a mesma, ó. Você tem uma relação no qual, tá? No qual aqui, ó, como seu y é igual a menos 4, né? Então ele vai estar passando aqui no y igual a menos o 4. Então vamos colocar aqui, ó. É uma reta que vai ser paralela ao eixo x, né? Então é uma reta que está passando no menos 4 para o valor do y. Beleza? É claro que eu fiz aqui individualmente para a gente perceber o que está acontecendo, mas a representação gráfica vai ser juntos, tá? Então você vai ter aqui no plano cartesiano as duas representações aí, as duas retas, tá? Então, este gráfico aqui é o que representa a relação desta equação produto. Beleza? Então, temos aí duas retas representadas aí no plano cartesiano. Intersecções, pessoal. Quando nós temos alguns gráficos e representamos ele no mesmo plano cartesiano, pode acontecer algumas intersecções. Essas intersecções são pontos comuns nessas relações, tá? Então, nós temos aqui essa primeira representação, esta relação aqui, ó, representa uma equação reduzida da circunferência. Eu já vou adiantar para vocês aqui a equação reduzida da circunferência, que é uma aula de geometria analítica, tá? Então, nós temos aqui, ó, a equação da circunferência dada por x menos o x do centro ao quadrado mais o y menos o y do centro, isso ao quadrado, é igual ao raio ao quadrado. Tá, ok? Então, você percebe que nessa equação aqui você tem apenas o x quadrado e o y quadrado. Isso quer dizer que o x do centro é 0 e o y do centro também é 0. Ou seja, a coordenada do centro dessa circunferência é a origem do nosso plano cartesiano, que é o que está acontecendo aqui, ó. A origem aqui é o centro dessa circunferência.
beleza? O raio está sendo ali igual a 2, só que o nosso raio na equação é sempre ao quadrado. Então, o raio é a raiz quadrada do 2. Então, você percebe aqui ó, que este comprimento da circunferência vai ter raiz quadrada do 2. Percebe? Está 1,41 aproximadamente, né? Então, o raio dessa circunferência é a raiz quadrada do 2. Essa é a interpretação que você faz olhando aqui ó, para essa expressão, para essa relação. Então, isso aqui nada mais é do que uma equação reduzida da circunferência, beleza? E vale também aqui ó, mais um outro gráfico que nós temos uma relação de uma equação do segundo grau. Então, quando você tem aqui ó, y igual a x quadrado, isso representa uma parábola, ok? Então, a parábola é o gráfico de uma equação do segundo grau, ok? Como essa expressão, essa relação é apenas y igual a x quadrado, então você tem essa curva, essa parábola, tendo seu vértice na origem e com cavidade voltada para cima, porque o a aqui é maior do que zero. Então é importante a gente pegar algumas aulinhas lá de equações de segundo grau também, para nós entendermos a construção gráfica desse tipo de equação, tá? Bom, então se nós pegarmos esses dois gráficos e colocarmos num único plano cartesiano, você percebe ó, que haverão intersecções. Ó. Esse pontinho e este pontinho aqui são as intersecções desses dois gráficos. Isso aqui acontece quando eles possuem o mesmo ponto, ou seja, essa coordenada xy também pertence à parábola e pertence também à circunferência. Este ponto aqui também, ó, xy, pertence à circunferência e pertence à parábola. Como é que eu vou encontrar a intersecção, então, entre essas duas relações? Basta eu fazer o sistema de equações. Então, nós temos aqui ó, a expressão, a relação que define a circunferência, que é x quadrado mais y quadrado igual a 2, e nós temos a parábola, que é y igual a x ao quadrado. Perceba, pessoal, que você já tem aqui ó, y igual a x quadrado. Então, no lugar do x quadrado, eu posso colocar o valor do y. Então, vamos fazer o método da substituição. Então, você vai ficar com y mais y quadrado igual a 2. Então, perceba, se você colocar o 2 dentro da equação, arrumando, vai ficar ó, y quadrado mais o y menos o 2 igual a 0. Então, você tem aqui ó, uma equação do segundo grau. Então, nós teremos aí, possivelmente, duas coordenadas para o y. Vamos verificar isso através do discriminante. Mas antes, vamos lembrar como resolve uma equação do segundo grau através do Bhaskara. Então, nós temos o coeficiente A, que é 1, o B também é 1, e o C é menos o 2. Claro que você pode seguir o sobreproduto sem problema nenhum, tá? Eu estou fazendo aqui por didática para nós lembrarmos aí como resolve uma equação de segundo grau. Então, fazendo o discriminante, b quadrado menos 4ac, no lugar do b é 1 ao quadrado, menos o 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos o 2. Então, delta vai ser 1 mais 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Então, o delta é igual a 9. Pessoal, quando o discriminante é maior que zero, nós temos aí que o x1 é diferente do x2, tá? No nosso caso, como a nossa variável aqui é y, então nosso y é diferente de y2. Então, nós teremos aqui duas raízes reais e distintas, ok? Então, fazendo o y, que é o Bhaskara, menos o b mais ou menos a raiz quadrada de delta, tudo isso sobre 2a. Substituindo, então, na formulinha, pessoal, menos da fórmula, o b é igual a 1, mais ou menos a raiz quadrada do 9, tudo isso sobre 2 vezes 1. Então, daqui, pessoal, nós teremos o y1 e teremos o y2. O y1 nós temos que é menos 1 mais o 3 sobre o 2 e menos 1 menos o 3 sobre 2. Lembrando que o 3 é a raiz quadrada do 9. Então, 3 menos 1, 2 sobre 2, nós temos igual a 1. Menos 1 menos 3 menos o 4 sobre 2 igual a menos o 2.
Então, essas são as nossas raízes, né? Então, temos que as raízes dessa equação vai ser o y1 igual a 1 e o y2 igual a menos o 2, beleza? Bom, pessoal, agora para encontrar o valor do x, basta você pegar lá, ó, a segunda equação, que é y igual a x ao quadrado. No lugar do y, vamos colocar os valores que nós encontramos. Encontramos o y igual a 1 igual a x ao quadrado. Vamos isolar o valor do x. Então, o x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada do 1. Então, o x é igual a mais ou menos 1. Ok? Então, nós temos aqui ó, que quando o y for igual a 1, nós temos o x igual a mais ou menos 1. Bom, agora o y igual a menos 2, pessoal, perceba que quando você for isolar o valor do x, você vai ficar com a raiz quadrada de um número negativo. E isso aqui, então, não vai existir, beleza? Então, não existe raiz de um número negativo dentro do campo dos reais, beleza? Então, a única solução para nós aqui serão esses pares ordenados. O x for 1, nós temos o y igual a 1. O x for menos 1, nós temos o y também igual a 1. Então, aqui no gráfico, nós já vamos perceber também o que está acontecendo lá. Representando aqui ó, os pontos, nós temos o x igual a 1, o y também é 1, e aqui o x é menos 1, o y é 1. Como nós podemos aqui observar graficamente a representação, a intersecção desses dois gráficos, ok? É claro, pessoal, também se você quisesse encontrar a intersecção desses gráficos acerca do eixo x ou do eixo y, é só lembrar do que a gente tinha conversado, né? Ó, qual é a característica desse ponto que está em cima do eixo x? É um valor para o x e 0 para o y, ok? Qual é o formato desse ponto aqui, ó? É 0 para o x e um valor qualquer para o y. Então, nós poderíamos utilizar também essas coordenadas, esse entendimento aqui, para descobrir aonde essas equações, aonde essas relações estão interceptando o eixo x e o eixo y, ok? Bom, mas vamos dar uma sequência aqui. Vamos falar agora sobre as relações cujos gráficos são uma reta. Como eu já tinha adiantado lá para vocês, nós já vimos uma equação reduzida da reta e neste exercício, pessoal, está sendo apresentado aqui para vocês, ó, a equação geral da reta. Então, quando a gente falar sobre a equação geral da reta, ela tem essa característica, ax mais by mais c igual a 0. Porém, quando a gente vai trabalhar essa questão de gráfico, eu prefiro trabalhar com a reduzida. Lembrando, então, a reduzida é y igual a x mais o b, tá? Então, essa é a equação reduzida da reta. Beleza, pessoal? Então, olha lá, ó, eu vou fazer esse exercício pela reduzida. Então, você tem aqui, ó, fazer o gráfico da relação 2x menos 3y mais 6 igual a 0. Professor, como é que eu encontro a reduzida dessa equação? Basta você isolar o valor do y. Então, você tem menos 3y, vai ficar igual a menos o 2x, menos o 6. O y vai ser igual a menos 2x menos o 6 dividido pelo menos 3. Como 3 está negativo, vou inverter o sinal do numerador. Então, vai ficar 2x mais o 6 dividido por 3. Então, essa equação é a equação reduzida dessa relação que foi dada aqui para nós. Fazendo isso, fica mais fácil, mais interessante para nós calcularmos os valores aí dos pares ordenados, beleza? Então, nós teríamos o seguinte, ó, eu posso atribuir vários valores, tanto positivo quanto negativo, porque nessa relação aqui não existe, né, uma restrição. Eu posso usar o 0, eu posso usar o valor negativo, sem problema nenhum. Só que existe uma particularidade quando você tem a construção de uma reta, tá? Que basta, pessoal, você ter, ó, o seguinte, vou fazer um rascunho aqui de um gráfico, ó. Vamos supor um gráfico qualquer.
Essa reta, por exemplo, ó, eu sei a direção dela simplesmente se eu tiver a coordenada que ela vai tocar o eixo X e a coordenada que ela vai tocar o eixo Y, beleza? Se eu tiver essas duas informações, eu já vou saber aí a construção do meu gráfico, tá? Então, olha lá, o que vai acontecer aqui? Eu vou, então, atribuir alguns valores para x e para y. Quais são esses valores? Ó, a gente já comentou ali anteriormente. Essa coordenada tem a coordenada 0 para o x e um valor qualquer para o y. Então, o primeiro passo aqui, ó, eu vou ter o x igual a 0 e vou encontrar o valor do y, tá? Essa outra coordenada, eu vou ter o quê? Um valor qualquer para o x e um valor 0 para o y. Então, o outro passo é você fazer o y igual a 0 e achar o valor do x, beleza? Então, nós vamos fazer esses dois caminhos aqui, ó. Então, vamos lá. Fazendo x igual a 0. Então, nós vamos pegar essa expressão, ó. No lugar do x, nós vamos colocar 0. Então, y é igual a 2 vezes o 0 mais o 6 sobre 3. Bom, então sobrou 6 sobre 3. Então, nós temos que o y vai ser igual a 2. Então, nós temos y igual a 2. Então, a gente já sabe, ó, que o nosso gráfico vai cortar o eixo y exatamente no 2, ok? Bom, fazendo y igual a 0, pessoal, então nós temos aqui, ó, 0 igual a 2x mais 6 dividido por 3. Bom, isolando o valor do x, o 3 está dividindo, passou multiplicando o 0, deu 0, sobrou 2x mais o 6. E vamos isolar, então, o valor do x. Então, vai ficar menos o 6 dividido por 2 igual a x. Então, x é igual a menos 3. Então, a gente sabe, ó, que o gráfico vai cortar o eixo x exatamente no menos 3. Então, o nosso gráfico aqui está muito parecido com o real. Então, aqui nós vamos estar cortando o eixo x aqui no menos 3 e o y nós vamos cortar aqui no 2, né? No caso, 2 positivo. Beleza? Vamos ver, então, a representação gráfica certinho dessa relação. Então, nós temos aqui, ó, muito parecido com o que nós já estávamos fazendo, né? Então, aqui nós temos a coordenada 0 e 2, e aqui a nossa coordenada menos 3 e 0. Então, quando você tiver uma relação que representa uma reta, pessoal, basta você ter esses dois pontos, essas duas coordenadas são o suficiente para você construir o gráfico de uma reta. Beleza? Bom, continuando então, nós temos aqui, ó, determine uma relação que tem como gráfico uma reta que passa por esses dois pontos. Bom, se é uma reta, ela tem a característica geral, que é ax mais by mais c igual a 0. Ou o y igual a ax mais o b, que é a forma reduzida. Particularmente, pessoal, eu gosto de trabalhar com a reduzida. Porque, como eu tenho que esses pontos pertencem a essa reta, nós temos a coordenada aqui x e nós temos a coordenada y. Então, no lugar do y, ó, vamos substituir com o que ele me deu. Eu tenho aqui o 3 igual a x. O x é quem? O x é 1 mais o b. A mesma coisa eu vou fazer com os outros pontos. Ó. O y é 6, o x é 2 mais o b. Então, perceba que você tem um sistema de equações. Quais serão as equações? Nós temos ali o a mais o b igual a 3 e nós temos 2a mais o b igual a 6. Bom, aqui você vai resolver pelo método que você achar melhor, tá? Eu vou fazer aqui o método da adição, então eu vou multiplicar a primeira equação por menos 1 e vou reescrever a equivalência. Então, menos a menos o b igual a menos 3. Tem que multiplicar tudo. A segunda equação eu vou copiar. 2a mais b igual a 6. E agora eu vou efetuar a adição. b menos o b zerou. 2a menos a sobrou o a. E 6 menos o 3 sobrou o 3. Então, a gente já sabe que o a vai ser igual a 3. Essa é a primeira informação.
O B agora, pessoal, basta você escolher qualquer uma das equações. Eu vou escolher a primeira, ó. Se o A é 3, vou substituir, mais o B igual a 3. Então, B é 3 menos 3. Então, B é igual a 0. Então, nós temos aqui, ó, o B igual a 0. Pessoal, então já encontramos o valorzinho do A e o valor do B. Então, se você vier aqui na reduzida, ó, y é igual o A. Quem é o A? 3, então repete aqui o x, né? Mais o b, que é 0. Bom, basta você escrever então y igual a 3x. Então essa é a relação do gráfico de uma reta que passa por esses dois pontos. Mas professor, aqui está na reduzida, e se eu quisesse escrever na geral? Pessoal, se você quiser escrever na geral, basta pegar o y e colocar dentro da equação. Então você vai ficar com 3x menos o y igual a 0. É você igualar a 0. Beleza? Então aqui nós temos duas soluções, no formato da equação geral e o formato da equação reduzida, ok? Essas duas soluções é importante você saber, porque nas avaliações pode tanto aparecer uma alternativa com a forma reduzida, como uma forma geral, tá ok? Então aqui é a representação de uma reta, beleza? Bom, gráficos de relações dada por mais de uma sentença, isso é muito importante também. Então vamos lá, ó, nós temos o seguinte, ele está falando que o x ele vai estar condicionado ao valor do y, só que o y, você vai ter duas condições, olha lá, o y sendo maior do que 1 e o outro sendo menor ou igual a 1, beleza? Então você tem duas sentenças para esse x em função do y. Então, você vai poder usar o y maior do que 1 ou menor do que 1, tá? E menor do que 1, igual a 1. Bom, se eu pegar a primeira condição, pessoal, y mais o 3, nessa situação aqui, ó, que é igual a x, nós vamos ter que pegar y maior do que 1. Perceba que é apenas maior. Mas eu vou considerar o y igual a 1, porque ele vai ser um limite para mim, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, fazendo y igual a 1, eu vou ter o x igual a quanto? Olha lá, 1 mais o 3, 4. Eu tenho que pegar valores maiores do que 1. Então, eu vou pegar o y igual a 2. Então, 2 mais 3 é igual a 5. O y igual a 3. 3 mais 3 igual a 6. Então, aqui já saíram os nossos pares ordenados da primeira situação. Nós temos o 4 e o 1. Lembrando aqui que o 1 ele é um limite, então ele vai ser bolinha aberta lá no nosso gráfico, tá? Então, vamos deixar um pontinho aqui para a gente não esquecer. Nós temos aqui o 5 e o 2, e nós temos o 6 e o 3. Agora, se você olhar aqui para a segunda condição, nós vamos ter ali, ó, menos y mais o 4, mais o y menor ou igual a 1. Bom, aqui eu posso usar o 1, que o 1 faz parte da minha construção. Então, eu terei aqui, ó, o y, vamos pegar o y igual a 1, ok? Então, se o y for 1, nós temos menos 1 mais 4, ou seja, 4 menos 1, nós vamos ter o x, né? Que isso aqui é o valor do x. Nós teremos o valor do x igual a 3. Se o y for igual a 0, nós teremos, então, o x igual a 4. Lembrando aí, né, pessoal, tem que ser menor do que 1. E se você pegar o y igual a menos 1, nós teremos ali 4 mais 1, que vai ser igual a 5. Então, aqui nós temos os pares ordenados 3 e 1, par ordenado 4 e 0, e o 5 e menos 1. Bom, vamos representar esses pontos dentro do nosso plano cartesiano, tá? Lembrando aqui que essas expressões definem aí uma reta, né? Então, nós teremos duas retas no nosso plano cartesiano, mas vale lembrar aqui, pessoal, que é bem importante, deixa eu aumentar aqui para vocês entenderem essa ideia, porque nós temos aqui, ó, a representação gráfica, tá? Desse pontinho aqui que é muito interessante aqui, ó, é importante você perceber que eu estou deixando aqui, ó, bolinha aberta. Isso é para o 1 igual a o y igual a 1, satisfazendo essa condição aqui, ó.
Esse gráfico aqui é o gráfico y mais 3, tá? Igual a x. Então, esse é o gráfico y mais 3. Então, o 1 não faz parte dessa reta. Então, ele é só um limite, ok? E ali ele fala para usar o y maior do que 1. Então, ó, para essa reta, eu estou utilizando todos os valores do y maiores do que 1, só que 1 aqui, ó, bolinha aberta, tá? Agora, nessa outra relação que nós temos, é a reta menos y mais 4 igual a x. Então, perceba que nós estamos utilizando aqui, ó, todos os valores do y para menos infinito. Só que no 1 vai ser bolinha fechada, tá vendo aqui, ó, bolinha fechada, beleza? Então, a representação gráfica dessa relação aqui, ó, são essas duas retas, mas vale fazer essa observação para ter uma construção correta, beleza? Bom, exercício 5, nós também temos aqui, ó, duas relações, mas é acerca do valor do y em função do x. O x aqui é maior ou igual a 0 e aqui o x é menor que 0. Vamos fazer a mesma ideia, vamos atribuir alguns valores, tá? Bom, a primeira relação nós temos ali, ó, y igual a x² menos 2x mais 1. Isso aqui, ó, eu vou pegar valores do x maiores igual a 0. Então, eu vou atribuir, por exemplo, o 0 para o x. Se o x for 0, nós teremos um y que é igual ao termo independente aqui, ó, que é o 1. Né? 0² é 0, 2 vezes 0 é 0, sobrou 1. Então, nós temos o y igual a 1. Se nós colocarmos, então, x igual a 1, x igual a 2, e assim por diante. Vamos pegar esses valores e ver quanto que dá. Se for igual a 1, 1 ao quadrado, 1, menos 2 vezes 1, menos 2. Então, 1 menos 2 dá menos 1, menos 1 mais 1 vai dar 0, então nós temos o y igual a 0. Se o x for igual a 2, 2 ao quadrado, 4, 2 vezes 2, 4, 4 menos o 4 vai dar 0, sobrou 1. Então, nós temos aqui o 1. Vamos pegar o x igual a 3, e aí teremos como solução 3 ao quadrado, 9, 2 vezes 3, 6, dá menos 6, então 9 menos 6, 3, 3 mais 1 vai ser igual a 4, beleza? Então, nós temos aqui os pares ordenados, 0, 1, temos 1 e 0, depois o 2 e 1, e por fim aqui nós temos o par ordenado 3 e 4. Perceba que para essa condição nós não vamos utilizar o x negativo, apenas positivo igual a 0. Então, o gráfico, pessoal, que determina essa construção aqui, ó, esses pares ordenados, nada mais são aí, ó, do que uma parte da parábola, tá? Então, esse aqui, ó, é o gráfico que representa essa primeira relação. Só para ficar mais claro ali, eu vou deixar aqui para vocês, ó, o gráfico A e o gráfico B, tá? Então, esse aqui é o gráfico A, que representa essa primeira relaçãozinha que nós temos. Então, esse gráfico representa exatamente essa relação, tá? Então, perceba aqui que nós temos apenas os valores a serem utilizados aqui, né, pessoal? É do 0 do x, ó, tendendo para mais infinito. Então, nós teremos uma construção gráfica apenas do lado direito aqui do nosso gráfico, ok? Bom, a segunda relação que nós temos vai ser ali, ó, o y igual a 2x mais 1. Isso se o x for menor que 0. Então, nós vamos considerar o x sendo menor do que 0. Então, nós vamos utilizar menos 1, menos o 2, menos o 3, assim por diante. Mas, assim como no exercício anterior, nós vamos utilizar um limite, que é o 0, tá? Apesar dele ser bolinha aberta para nós aqui nesse caso. Então, eu vou fazer o x igual a 0. Se o x for igual a 0, o nosso y é igual a 1. Só fazer a continha aqui, né? 2 vezes 0 é 0, mais 1 vai dar igual a 1. Se o nosso x for igual a menos 1, nós temos 2 vezes o menos 1, vai dar menos 2 mais 1, o y vai ser igual a menos 1. Se o x for igual a menos o 2, nós temos o y igual a quanto, pessoal? Fazer uma continha, 2 vezes menos 2 menos o 4 mais o 1,
vai ser igual a menos o 3. Então, nós temos os pares ordenados 0, 1, menos 1, menos 1, e temos o menos o 2 e menos o 3. Então, perceba que o x aqui a gente vai estar utilizando a parte negativa, tá? A representação gráfica desta relação, nós temos que é uma reta. Então, se você perceber aqui, ó, lembra lá do limite que eu falei para vocês? Então, bolinha aberta, porque o 0 para o x aqui nós temos que é bolinha aberta, então nós não estamos utilizando o x, ele é só um extremo, é só um limite para nós, porque o que está sendo utilizado aqui são os valores do x, ó, tendendo para menos infinito. Então, a construção gráfica vai estar aqui do lado esquerdo, mas tendendo para o y menos infinito, ok? Esse aqui é o gráfico B, que nós sinalizamos ali. Bom, isso aqui está separadamente, só que esta relação, né, ó, tem que ser no mesmo plano cartesiano. Então, a resposta gráfica para essa relação é este gráfico aqui, ó, tá? Então, aqui vai ser a solução gráfica para essas relações, beleza? É uma parte da parábola e a reta que foi construída. Bom, mais alguns gráficos e algumas relações. Pessoal, essa primeira relação aqui eu já comentei para vocês, que é a equação reduzida da circunferência. Em particular, esse caso aqui é quando você tem um centro na origem, que é 0, 0, beleza? E aqui ele deu o nosso exemplo aqui, ó, x² mais o y² igual a 4. Isso significa que o nosso raio é 2, lembra lá que a gente já falou? Então, como aqui é 4... né? Então, é raio ao quadrado igual a 4, então raio é raiz quadrada do 4, então raio é igual a 2. Então, essa circunferência tem o centro na origem e raio igual a 2. Perceba ó, que ela está interceptando no 2 e menos o 2 aqui em relação ao eixo x e ao eixo y também. Beleza? Então, sendo esse ponto P um ponto qualquer x e y, tá? Esse ponto pertence à circunferência de raio 2 e centro na origem. Então, esse x e y é um ponto P qualquer aí pertencente a esta circunferência. Então, isso pode ser feito, né, com qualquer outro ponto, pessoal. Se eu colocar aqui o ponto Q, essa relação que nós vamos fazer aqui, que é a relação de Pitágoras, nós vamos ter o mesmo resultado, tá? Então, teremos a mesma relação em qualquer ponto que eu pegar aqui pertencente a essa circunferência. Então, se você aplicar o Pitágoras nesse triângulo retângulo que está sendo mostrado aqui, ó, nós temos essa medida, que é uma medida x, e essa outra medida, que é uma medida y. Então, esse valor aqui, que é o nosso raio, vai ser o raio ao quadrado, certo? Igual a x ao quadrado mais o y ao quadrado. Beleza? Então, isso aqui determina aí a relação dessa circunferência. Ok? Bom, então a gente já comentou um pouquinho sobre essa relação da circunferência com o centro na origem, que é o caso que a gente está falando, tá? Já tinha comentado isso para vocês. Então, pessoal, uma outra representação gráfica é a hipérbole, né? A hipérbole ela aparece mais no ensino médio, então o aluno do ensino médio ele vem estudar a hipérbole lá no terceiro ano, tá? Mas aqui a construção gráfica da hipérbole vai ser nesses dois gráficos que estão sendo apresentados aqui, ok? Então nós temos que a representação dessa hipérbole é dada pela seguinte relação, ó, o produto de x e y é igual a uma constante k. Então nós temos aqui, ó, qual vai ser o desenho dessa hipérbole. Se o k for maior que zero, nós temos essa representação. Se o k for menor que zero, nós temos essa outra representação. Beleza? Então isso aqui é a representação gráfica de uma hipérbole que tem a relação x vezes y igual a k. Tá bom? Então, nesses dois casos aí, representam aí, ó, a hipérbole. E observe que nenhum desses casos, eles vão interceptar, seja o eixo x, seja o eixo y, tá? Então, sempre aí, esse gráfico da hipérbole não interceptam o eixo x e o eixo y. Bom, então nós temos aqui um exercício
qual é a equação da circunferência que possui como gráfico. Então, olha lá. Então, vamos fazer aqui o que a gente aprendeu, né, pessoal? Bom, você percebe aqui, ó, que essa circunferência tem um centro na origem, então é o centro 0, 0. E este comprimento aqui, pessoal, ó, tá vendo que está tocando aqui no 1? Do 0 até 1, então esse comprimento é 1. Então isso aqui nada mais é do que o raio. Então qual é o formato da equação reduzida da circunferência de centro na origem? Nós temos lá que é o x ao quadrado mais o y ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Bom, então nós vamos ficar com x ao quadrado mais o y ao quadrado. O raio vai ser igual a 1. Então, 1 ao quadrado a gente sabe que é 1. A resposta, então, para essa situação vai ser x quadrado mais y quadrado igual a 1. Beleza? Então, a equação ou a relação que define essa circunferência é x ao quadrado mais y quadrado igual a 1. Beleza? Bom, agora nós temos o exercício 7, fazer o gráfico da relação x vezes y igual a 3. Então, lembra lá que x vezes y igual a uma constante k, isso aqui é uma hipérbole, né, pessoal? Então, nós podemos fazer o quê? Atribuir valores para o x e achar o y correspondente. Não adianta a gente fazer aqui igual a zero, porque nós não vamos ter solução, não vai existir um valor para essas variáveis igual a zero. Por isso que o nosso gráfico ele não vai interceptar nem o eixo x, nem o eixo y. Então, nós vamos começar aqui, ó, atribuindo, por exemplo, o x igual a menos 1, o x igual a menos o 2, o x igual a menos o 3, o x igual a 1, o x igual a 2 e o x igual a 3. Então, quais serão os valores do nosso y, né? Então, nós teremos aqui, ó, se o x for igual a menos 1, então você tem menos y igual a 3. Então, o y será menos o 3. Se o x for igual a menos o 2, então você tem o y igual a menos 3 sobre 2. Ok? Se o x for menos o 3, então você tem 3 dividido por menos 3, isso é igual a menos 1. Se o x for igual a 1, o y é 3. Se o x for igual a 2, o seu y vai ser 3 sobre 2, e se o seu x for igual a 3, o seu y será igual a 1. Aqui nós temos os pares ordenados menos 1 e menos o 3, temos o par ordenado menos o 2 e menos 3 meios, que é a mesma coisa que 1 e meio, né? Mas pode colocar fração, não tem problema. O menos o 3 e menos 1, o 1 e 3, temos o 2 e 3 meios, e temos o 3 e 1, beleza? Então, esses aqui são alguns pontos que nós encontramos aqui para desenhar o gráfico. Sempre é importante você pegar um pouco da parte positiva e um pouco da parte negativa para você verificar exatamente o que vai acontecer com o gráfico. Então, a representação dessa hipérbole, como a gente já havia discutido, né, tem a característica do produto das variáveis igual a uma constante k. Então, representa a construção aí de uma hipérbole, tá ok? Então, nós temos aqui a coordenada menos 1, menos o 3, a coordenada menos o 2 e menos 3 meios, né? Então, nós temos aqui, ó, um menos 3 meios, que é 1,5, e a coordenada aqui, ó, menos 3 e menos 1. Beleza, pessoal? Percebe, ó, que essas três relações aqui, esses três pares ordenados, está neste lado aqui do gráfico, beleza? No terceiro quadrante. Então, se a gente observar também, esses outros três pontos são esses que estão aqui, ó. O 3 e 1, o 2 e o 3 meios, né? Positivo, e 1 e 3, que são exatamente esses pares ordenados que nós localizamos. Beleza? Então, aqui nós concluímos as relações, os gráficos de diversas relações, que vai ser muito importante aí para resolução dos exercícios e principalmente para a sua compreensão acerca dos gráficos. Bom, pessoal, esta aula fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.